Olá, pessoas. Boa tarde. E aí, sexta série, como é que vocês estão? Estão todo mundo comportado? Todo mundo está respeitando a mãe, o pai? Seus pais estão nos substituindo aí, na sua casa, tá? Resolvi fazer esse pequeno vídeo aqui só para dar explicações para vocês. Foi nos solicitado para que a gente enviasse para o colégio alguns exercícios nesse período de isolamento, certo? Então, eu já mandei para vocês aí 4 exercícios, tá? Que a gente está usando o livro didático, mas primeiro a gente também está fazendo umas pequenas revisão daquilo que a gente viu lá na sala de aula. Então, como vocês sabem, a gente numera as aulas, correto? Então, olha só, a gente começou com a aula número 1 e quando paramos, em 20 de março, a gente parou na aula 18 ou 20 para vocês, certo? Mas aqui, agora, durante o isolamento, eu já mandei 4 exercícios para vocês, certo? Então vamos revisar aqui as 4 aulas que vocês já devem ter pegado lá na escola, ter pego na escola, né? Então a gente começou lá fazendo uma revisão, a gente trabalhou naquele momento a questão da história e o tempo. Está lá nas páginas dos livros, entre as páginas 6 e 19. O livro didático de vocês, da sexta série, é esse. Que eu espero que vocês tenham levado para casa. Não tenham deixado no armário. Que é o que vai dando, que vai seguindo, vai trilhando os conteúdos programáticos de vocês. Então, na primeira aula de isolamento, quando a gente trabalhou esse tempo histórico, eu refiz algumas coisas que a gente já fez em sala de aula, tá? Pedi exatos para que vocês fizessem as observações e leitura entre as páginas 6 e a página 19, certo? Lá nessa leitura e nas observações, pedi para que vocês trabalhassem 4 desenhos que lá estão, que os desenhos são referências históricas que estão lá, falando do tempo. E aí tem lá, retrato de uma menina em 1885, está lá na página 7, e tem um retrato de uma menina em 1910, está lá na página 7, e o retrato de uma menina atual, também está na página 7. Ele faz as comparações em 1885, em 1910 e no momento atual. Uma criança que nem vocês, nesses 3 períodos, vocês vão vendo que durante esse tempo as coisas foram se Respondam, completem. A gente trabalhou em sala de aula. Enquanto o tempo passa, coisas acontecem, coisas se modificam, coisas desaparecem e novas coisas acontecem. Então observem lá a fotografia das menininhas, crianças que nem vocês, as modificações que elas foram tendo e continua tendo, porque a história é isto, a história é dinâmica, a história acontece conosco no dia a dia. Lembram-se? A minha história, mais a tua história, mais a história do seu pai, a história da sua família, a história da sua comunidade, a história da sua cidade, a história do seu estado, a história do seu país, forma a história geral. É simples. Nós somos fazedores de história. E quando eu pedi para vocês trabalharem a questão de como surgiu a sua história, quando você ficou um final de semana conversando com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia ou com a sua avó, querendo descobrir como é que começou a sua história, naquele momento você era o pesquisador, certo? E vocês me trouxeram histórias belíssimas. Elas estão aqui, ó. Eu as conferi, certo?
e eu vou as devolver para vocês quando nós voltarmos. Aqui estão os trabalhos de vocês, certo? Ó, aqui estão os trabalhos de vocês. E aqui estão algumas das histórias que vocês me contaram, né? E aí, Stephanie, eu me lembro da sua história. Você me contou, você nos contou quando você investigou, quando você entrevistou o seu pai, foi a sua mãe. Quando você descobriu que ela conheceu o pai dela num parque, uma roda gigante. E ali os dois se encontraram e começaram a construir uma história deles. Que essa história agora não é só mais dele, é história sua também. E que aquele álbum, vê se eu tenho um álbum aqui. Lembra que eu disse que toda mãe tem um álbum em casa? Naquele álbum, tá lá você bebê, tá lá você saindo do hospital, tá lá as pessoas indo te visitar. Pois é, aquilo é uma fonte histórica, que é o que nós vamos estudar a partir das próximas aulas. E aí vocês vão descobrir que a gente tem várias outras fontes históricas. Mas, voltando às aulas que eu mandei durante o tempo do isolamento, a aula número 2, agora do isolamento, a gente trabalhou o que a história estuda. Aí a gente percebeu que nesse texto, que nesse tempo, a história estuda o dia a dia, aquilo que vai acontecendo no nosso dia a dia, certo? Na aula número 3, de novo, a gente voltou a trabalhar. Foi lá pelas aulas números 5 ou 6 ou 7, por ali. Tá no caderno de vocês, né? Acompanha o caderno de vocês. Aí a gente estudou. Por que estudar história? Eu passei um texto para vocês, lembra? Tem um texto lá para vocês. Então, baseado nesse texto que vocês escreveram no caderno, lá no começo de março, isso. Lá no começo de março. Todo mundo tem que ter esse texto no caderno, tá? Que eu dei como tarefa. Agora eu passei 5 perguntinhas com relação a esse texto. Ó, cite 5 temas de Tudo Tem História, porque eu coloquei lá, tudo tem história, vários temas. E depois a gente discorreu sobre cada um desses temas. Cite 5. 2. O que acontece com as coisas que os nossos antepassados fizeram? Lembre-se, a gente só está aqui porque teve gente atrás de nós. Os nossos antepassados nos fizeram coisas que hoje nós as temos porque eles fizeram para nós. A gente foi aprendendo com eles e nós temos essas coisas. Lá tem uma porção de coisas. Coloquei aqui, estou pedindo para vocês escreverem isso. O que sofrem modificações com o passar do tempo? Lembra? Lembram? O tempo passa. E enquanto esse tempo passa, muitas coisas vão se modificar. Repitam aí. A gente trabalhou isso. Certo? Certo, Marte? Lembra, Marte, ainda? Marte. É Marte, né? Sexto E, a Marte. Acho que é. Então, conforme esse tempo foi passando, as coisas foram se modificando. A quarta pergunta é: o que nos interessa ao estudar história? O que nos interessa ao estudar história? Tem lá escrito o que é. Não vou responder porque você vai, ao fazer o exercício de leitura no seu texto que você escreveu no caderno, você vai fazendo a leitura, vai se lembrando e vai respondendo. E aí, a quinta questão é: cite 3 coisas que nos interessam ao estudar história. Que sempre nos interessa estudar história. Tá? E aí, como um trabalho de complementação, eu pedi para que vocês fizessem o desenho. Lembra das fotografia que tem no livro? Tenta refazer, recriar ele aí no seu caderno, ou no papel sulfite. A mãe com a filha. Está na página 7. Veja lá. Dei o contexto e responda. Queria dizer para vocês se
esses textos que eu passei para vocês. Se por acaso alguém não tiver feito, vocês podem ir lá no blog Mark Bran, José Marcelino de Souza, que eles estão todos lá. Então quem não fez, aproveita para fazer agora, porque lembra, isso vale aquele visto. Até agora eu tenho mais de 10 vistos lá. Então no seu caderno, você tem que ter no mínimo uns 15 vistos. Quem fez tudo tem 15 vistos. Quem não fez, quem não tiver 15 é porque está faltando. Então veja o que é que está faltando. Durante as aulas eu vou informar aqui. Aí vocês vão lá refazendo para a gente ter o que fazer durante esse tempo que nós estamos em casa. E aí a quarta aula que eu mandei foi a última aula do período do isolamento, que é a número 4. A número 4 vai trabalhar exatamente o texto, o tema, as fontes históricas. Pedi para que vocês façam a leitura e observações que estão lá no livro, nas páginas 23 a 27. Vai estar lá trabalhando sobre essas fontes históricas, explicando para vocês. Aqui, na aula que eu passei, que vocês vão pegar lá na secretaria, ou já pegaram, tem lá explicando para vocês o que é fonte. O que é fonte? Aquele álbum que a sua mãe tem em casa. Aquele é uma fonte histórica. Então o que é isso? Aí está lá dizendo, o termo fonte é compreendido como um documento que registra e comprova os vestígios do passado. Sabe? Lembra? Eu disse assim, em 1958, lembra? Eu disse, eu fui um bebê. Dá para imaginar eu bebê? Dá para imaginar? Eu, um bebê? Pois é, em 1958, eu fui um bebê. Assim como vocês foram em 2008, vocês foram um bebê, vocês estão com 12 anos agora, né? Estão lá, 2000... É só ver aí a idade de vocês, do ano que você nasceu, você era um bebê. Foi depois de 2000, né? Eu fui bebê em 1958. Quer dizer, eu era a mesma criança que tinha em 1958, vocês também foram crianças depois de 2000. Só que em tempos diferentes. Coisas aconteceram. Olha, eu disse, em 1958, quando eu fui bebê, o Brasil estava sendo campeão da Copa do Mundo pela primeira vez. E hoje, o Brasil já é campeão quantas vezes? Os meninos aí. Hein, Wesley? Quantas vezes que o Brasil já foi campeão? Você que gosta de futebol? Pois é, você tem a tua idade hoje, 11 anos, né? 10? O Brasil já é campeão 4 ou 5 vezes. Pois é, quando eu nasci foi a primeira vez que ele foi. Mas o tempo passou, as coisas se modificaram. Isso é a história, tá? Pedi para que vocês fizessem um trabalho complementar. Esse trabalho complementar está na página 26 do livro. Vocês vão colocar os 4 passos. 4 sequência, né? 4 passos de como é construído o conhecimento histórico. Tá? Tá lá. Beleza? Eu coloquei para vocês aí também essa questão dos textos. Que o texto é a complementação do seu conteúdo programático. E aí, toda vez que eu falei dos cliques para vocês, o clique nós estudava aquele conteúdo do dia, paralelo, né? Cada clique que eu dava era na última aula da semana, lembra? Que eu dizia para vocês chegarem em casa, não ficarem sem fazer nada o sábado e o domingo, lembra? Estou aqui com esses cliques. Daí os seus pais pegavam, a ideia era pegar a internet e ensinar vocês a acompanhar no Dr. Google, lembra? Dr. Google? A ver esses temas que eu passei para vocês. E esses temas veio nos ajudar agora. Porque a gente começou a trabalhar a China, lembra? Pedimos sobre a China. A gente foi trabalhar sobre espirro, lembra? Expliquei na sala como que as gotículas se espalham. Nossa, como é que eu ia saber que a gente ia estar numa pandemia?
Mas como as histórias estavam acontecendo, as notícias estavam acontecendo lá na China naquele momento, eu lia, a gente lia ali, dava as informações muito pequenas, agora a gente está vivendo isso. Veja que coisa. Não é verdade? Então, eu espero que vocês, que os pais, as mães, os irmãos mais velhos, as tias, quem mora com a avó, tá ajudando aí a vocês agora, na internet, né? Ajudando vocês a responder, a acompanhar esse estudo para vocês não ficarem sem fazer nada. Então, desenvolvam essas tarefas, desenvolvam esses exercícios. Eu sempre vou estar, espero que isso não demore muito, mas pelo menos por semana eu devo falar com vocês 1 ou 2 vezes, para a gente ficar nos orientando assim. De boa? Um abraço. Respeita a mãe e o pai. Vai lá agora, lava as mãos, passa álcool e gel. De boa? Valeu!